Começou o Campeonato Brasileiro. O atual campeão Palmeiras e também os favoritos Flamengo e Fluminense venceram. Grêmio e Corinthians também ganharam. O Atlético Mineiro perdeu para o Vasco. Vamos aos gols do fim de semana no Brasileirão. Em casa, o Palmeiras ganhou do Cuiabá pelo placar de 2-1. Menino Hendrick abriu o placar para o Verdão. Ranieri empatou depois para o Cuiabá. E Flaco Lopes, o argentino, fez o gol da vitória do Palmeiras. O Flamengo ganhou do Coritiba por 3-0. Ayrton Lucas, belíssimo gol, fez o primeiro. Gabigol de pênalti marcou o segundo. E Pedro completou a goleada do Flamengo. O Fluminense também goleou fora de casa 3-0 em cima do América Mineiro. Germancano marcou o primeiro. Depois o John Kennedy fez o segundo. E o estreante Lelê marcou o terceiro. O Corinthians ganhou do Cruzeiro pelo placar de 2-1. O jovem Matheus Araújo fez o primeiro gol do Timão. Depois o Roger Guedes marcou o segundo. No final, Oliveira diminuiu para o time de Belo Horizonte. O Grêmio ganhou do Santos pelo placar de 1-0. Belíssimo gol do lateral direito João Pedro, chute de fora da área. O Grêmio teve a chance de ampliar, mas o Luizito Soares bateu o pênalti e isolou mesmo assim. O Grêmio venceu por 1-0. Botafogo em casa ganhou do São Paulo por 2-1. Tiquinho Soares abriu o placar para o Alvinegro Carioca. Caleri empatou para o São Paulo. E quase no final, Carlos Eduardo fez o gol da vitória do Botafogo. O Atlético Paranaense ganhou do Goiás por 2-0. Pedro Henrique fez o primeiro gol do Furacão. E depois o Christian marcou o segundo gol do Atlético Paranaense. O único empate na rodada entre Fortaleza e Internacional. Wanderson abriu o placar para o Colorado Gaúcho. E Moisés empatou para o Fortaleza. Fortaleza 1, Internacional também 1. O Bragantino ganhou do Bahia por 2-1 de virada. Everaldo fez o primeiro gol para o Bahia. Depois o Bruninho empatou para o Bragantino. E Eduardo Sacha fez o gol da vitória do time de Bragança Paulista. No Mineirão, Vasco conquistou uma vitória importantíssima, 2-1 em cima do Atlético Mineiro. Andrei Santos, de cabeça, fez o primeiro do Vasco. Logo na sequência, antes dos 10 minutos, Gabriel Peck fez o segundo gol do Vasco. E Maurício diminuiu para o Atlético Mineiro, vitória do Vasco fora de casa. No futebol internacional, alguns gols importantes em jogos também importantes. No campeonato inglês, o Arsenal empatou fora de casa. O Gabriel Jesus marcou o primeiro gol do Arsenal, mas não evitou o empate. West Ham 2, Arsenal também 2. O Manchester City venceu e encostou no Arsenal na possível liderança do campeonato inglês. 3-1 em cima do Leicester. Haaland fez o segundo gol do Manchester City e depois o próprio Haaland fez também o terceiro gol. Ainda na Inglaterra, teve gol brasileiro, gol do Antony, na vitória do Manchester United por 2-0 em cima do Nottingham Forest. Para finalizar no campeonato francês, vitória do PSG, 3-1 em cima do Lens. Mbappé fez o primeiro gol do Paris Saint-Germain, jogada trabalhada, o francês finalizou. E o terceiro gol foi marcado por nada mais, nada menos de que Lionel Messi fez o terceiro gol e a vitória do Paris Saint-Germain. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.